Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Pertocco e hoje nesse vídeo você vai conhecer o maior crime ambiental da história da humanidade. E somos nós que cometemos todos os dias esses crimes. A gente sabe que existem diversos crimes ambientais seríssimos ocorrendo diariamente no mundo inteiro. E não apenas no Brasil, na Amazônia, no Cerrado, né? A gente tem queimadas, desmatamentos, pesca predatória, crimes contra a fauna, contra a flora, poluição do ar, da água, da terra, utilização desenfreada de agrotóxicos poluindo todo o solo, poluição alimentar com produtos repletos de aditivos químicos, entre mais uma infinidade de crimes. Mas, igual os hábitos nocivos da alimentação, que são camuflados em busca de uma praticidade ilusória, que muitas vezes nós mesmos camuflamos, dando desculpas como, são os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa tradição. Temos também como hábito algo extremamente nocivo para o planeta inteirinho. Nocivo para a vida humana, para a vida marinha, para a vida terrestre e para todo o ecossistema. Esse crime, ele é cometido pela humanidade inteirinha, então vamos lembrar que nós somos em quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas e aí? Qual que é esse crime que atinge florestas, mares, solos, rios, ar, fauna, flora e consequentemente a nossa própria comida? O crime é fazer com que as embalagens sejam um produto final, sendo que na verdade a embalagem deveria ser vista como um meio de transporte que facilita a nossa vida na hora de transportar produtos diversos hoje e amanhã. Mas o que vemos atualmente é uma cortina que encobre o verdadeiro fim dessas embalagens e principalmente das embalagens plásticas. A enorme maioria das pessoas acham que só porque colocaram lixo plástico na reciclagem tá tudo resolvido. Mas é que na prática é muito diferente. O plástico é originado do petróleo e existem diversos tipos de plásticos. Diversos formatos, tem os mais rígidos, tem os mais moles, tem plástico caro e tem plástico barato. Só alguns desses plásticos é que são recicláveis de fato. Mas aí a gente entra em um outro problema, porque menos de 2% do plástico utilizado, consumido no Brasil, é reciclado na prática. Como eu sempre falo, e vou falar de novo, não é porque tem o selo de embalagem reciclável que ela será reciclada na prática. Além do mais, diversos produtos de plástico não são recicláveis, como tomadas, espumas, adesivos, cabo de panela, isopor, embalagens metalizadas, celofane, acrílicos, copinhos, canudinhos, tecidos como poliéster, nylon, poliamida, ou mesmo a esponja de pia de cozinha, aquele PET colorido, sabe? A embalagem colorida do ketchup ou da mostarda, aquela embalagem amarela. Pois é, esse plástico não poderá ser reciclado exatamente porque ele foi colorido. E várias embalagens que até tem o selo de embalagem reciclável, na verdade não é. Sabe aquele selo com 3 setas formando um triângulo? Pois é, esse selo. A produção do plástico, o consumo e principalmente o descarte geram diversos impactos negativos no meio ambiente. Segundo a ONU, não sou eu que estou falando, tá? É a ONU. Nós, seres humanos, produzimos cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Desses, em média, 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos mares todos os anos. É assustador. E se você lembrar que o plástico foi criado há 100 anos, porque aí você consegue visualizar aquelas imagens de mar de plástico, sabe? E quais são os produtos campeões? Garrafas PET, embalagens plásticas alimentícias, embalagens de alimento ultraprocessados, descartáveis de uso único como talheres, pratos, copinhos, canudinhos, sacolinhas de mercado. Tudo isso de uso único e o descarte ele é automático, porque o importante é a praticidade, não é mesmo? Então, aí você vai lá no mercado, você compra um potinho disso, um potinho daquilo, sem se preocupar com o verdadeiro final disso. Esse lixo representa em média mais de 40% de todo o lixo plástico no mundo. Mas a gente não pode esquecer dos brinquedos, escovas de dentes, pastas de dentes, seringas, utensílios de cozinha, luvas, embalagens de remédios, celulares, computadores, fones de ouvido, artigos de decoração, decorações de festas temáticas, sabe? Balões, bexigas. Gente, isso é muito sério. A gente tira o lixo de dentro de casa, mas ninguém tira o lixo do planeta. O plástico demora no mínimo 100 anos para se decompor, podendo chegar até a 400 anos para decomposição. Quanto melhor o plástico, mais resistente ele é. E isso só amplifica o problema. Pois é, sabe aquela garrafinha de água de 350 ml que você consumiu em menos de 5 minutos? Vai demorar uns 300 anos para se decompor. Agora eu te pergunto,
quantas garrafinhas você consumiu na sua vida e quantas você ainda vai consumir. Só que aí você multiplica por 8 bilhões. A gente só tá falando de garrafinha PET, tá? Um dos maiores problemas é muito simples de entender. A gente tem uma gigantesca produção de plástico, mas a gente tem uma taxa baixíssima de reciclagem na prática. O país que mais recicla plástico no mundo é a Alemanha, reciclando cerca de 60%. Mas como a gente está no Brasil, nós vamos falar de dados do Brasil, tá? No Brasil é produzido cerca de 12 milhões de toneladas de lixo plástico anualmente. Chuta quanto disso é reciclado na prática? Somente 145 mil toneladas, ou seja, mais ou menos 1,3%. Segundo um estudo da World Wildlife Fund, a média mundial não é alta, cerca de 9% apenas. A Alemanha é que está bem à frente nesse quesito, mas volta para o Brasil, tá? O que a gente faz com os outros 98,7% do lixo plástico produzido no Brasil? Um dos destinos desse lixo é ir parar em lixões a céu aberto, a forma mais inadequada de se descartar qualquer lixo. Esse destino gera uma contaminação do solo, do ar, da água, do lençol freático, atrai diversos vetores transmissores de doença, como baratas, ratos, mosquitos, que podem transmitir leptospirose, tétano, hepatite A, malária, cólera, disenteria, dengue, febre amarela, entre mais um monte de doenças. O outro destino podem ser os aterros sanitários, ou seja, espaços que o solo recebeu algum tipo de tratamento, como impermeabilizante. Aí ele tem também o solo nivelado para receber esse lixo doméstico e também o lixo industrial. Esse lixo gera um chorume, que é um líquido tóxico, resultado da decomposição de alguns materiais. Teoricamente, esse líquido é tratado e depois devolvido ao meio ambiente. Nesses aterros sanitários, o lixo é coberto com solo e depois compactado com tratores para diminuir um pouco o volume, E também evitar a disseminação de doenças transmitidas por aqueles vetores, sabe? Os mosquitos, os ratos. Legal, Seria, se a vida útil dos aterros sanitários não fosse curta, cerca de 20 anos apenas. Depois desse período, o lixo continua lá, contaminando o solo, e se nada for feito, a gente tem o mesmo resultado do lixão a céu aberto. Mas lembre-se, o plástico ele começa a se decompor em 100 anos e o aterro dura apenas 20. Ainda temos uma outra opção de destino ilusório para todo o lixo produzido, que são os aterros controlados. Nos aterros controlados, o solo ele não recebe nenhum tipo de tratamento, tá? Ele não é impermeabilizado, não é nivelado, nada disso. Os lixos são depositados lá e cobertos com solo e compactados. Mas o lixo produz aquele chorume, lembra? Só que esse chorume ele não é tratado desde nunca. Ele já vai contaminando o solo, a água, o lençol freático. É uma categoria entre o aterro sanitário e o lixão a céu aberto. É só mais uma forma da gente se iludir sobre o real impacto dos lixos que a gente produz. Outro destino é a incineração, que parece ser ótimo porque acaba com um enorme problema do volume de lixo que a gente gera. Mas a contaminação do ar, na grande maioria das vezes, não vale a pena. O plástico, quando ele é incinerado, ele lança dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, Então isso não é nada bacana. Existe também, aí sim, a reciclagem energética, que é um sistema muito bacana. Transforma o lixo em energia térmica ou elétrica. Mas existe um enorme problema que é o custo para implementar isso. No Brasil, eu acho que não existe nenhuma usina de reciclagem energética. Se eu não me engano, na UFRJ tem uma mini usina experimental, simula, mas é só em caráter experimental. A gente realmente não tem nada disso por aqui. Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Essa usina de reciclagem energética, ela existe no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas aqui ainda nada. Por isso, está aí algumas das questões importantíssimas que a gente deve levar em consideração. Na verdade, a gente tem a obrigação de nos questionarmos, Quando você tiver a opção de trocar uma garrafa PET por uma lata de alumínio, principalmente no Brasil, não questione, apenas troque, porque 93% do alumínio é reciclado no Brasil, rapidinho, então não tem nem o que questionar. Troque. Ande com seu canudinho de metal, ande com a sua garrafinha de água, com seu copinho, com seus talheres. Negue pratos e talheres descartáveis. Troque a escova de dente tradicional por uma escova de bambu. Troque sabonetes comercializados em embalagens plásticas por sabonetes em embalagens de papel. É fácil de encontrar em qualquer mercado isso. Ande sempre com suas sacolas. Já passou da hora da gente parar de pegar sacolinha em mercado, mas em loja em geral também. Vale usar comprando sapato, comprando cosmético, comprando roupa, tudo. Evite deliveries de comida que façam entregas em um monte de embalagens plásticas.
Envie uma mensagem para esse estabelecimento para começarem a ter mais consciência, a trocarem suas embalagens. Porque não existe nada mais impactante que uma insatisfação por parte dos clientes. E atualmente a gente tem muitas opções bacanas de embalagens biodegradáveis e compostáveis de verdade, tá? Na prática, assim, para delivery. Dê preferência a marcas que trabalham com logística reversa. Não existe nada mais inteligente do que isso, gente. Lembra? As embalagens são um meio e não um fim. Quando você devolve a embalagem, olha o trabalho e a energia que você está economizando para essa embalagem voltar para as prateleiras muito mais rápido. Separe o seu lixo, mas mais importante do que isso, reduza o seu lixo. Sempre que possível, compre a granel, leve seus potinhos, evite embalagens de todos os tipos, principalmente as embalagens plásticas. Pode parecer impossível, mas se a gente tiver boa vontade, a gente consegue ser 1% melhor a cada dia. Quando você for em um restaurante, pergunte se a água vendida é em garrafa PET ou garrafa de vidro. Se for garrafa PET, que a chance é grande, questione, avise, sugira que o estabelecimento troque por uma embalagem de vidro, por exemplo. Ou ofereça água em jarras. Essa seria a opção dos sonhos. Na Europa isso é muito comum, os restaurantes eles sempre oferecem uma jarra de água mineral, sem cobrar absolutamente nada dos seus clientes. É água. E por que tudo isso? Porque a produção de lixo que geramos atualmente é, sem sombra de dúvidas, o maior crime ambiental da história. E somos nós os culpados por essa poluição das águas, dos mares, dos rios, dos lençóis freáticos, do ar, da enorme quantidade de mortes de animais, especialmente os animais marinhos, que ingerem o microplástico sem saber e acabam morrendo. Ou se enroscam, né, no lixo que a gente acha ser tão natural de produzir, como redes de pesca. Atualmente, o problema das máscaras descartáveis, dos canudinhos, das sacolinhas. Quantas gerações vão ser obrigadas a conviver com o lixo que a gente produz hoje, ontem, amanhã? Não é muito egoísmo da nossa parte colocar como prioridade essa praticidade ilusória, a nossa praticidade ilusória, que nos traz tantos problemas? Nós vivemos a era da informação, não dá mais pra gente fechar os olhos e achar que esses problemas eles estão longe, porque não, esses problemas são nossos problemas e eles estão perto. Agora, qual o motivo para eu fazer esse vídeo? Eu queria fazer esse vídeo faz tempo, mas você sabia que no mês de julho é feito um movimento para tentarmos colocar em prática o mês sem plástico? Pois é, julho sem plástico. E eu te faço uma pergunta. Você acha que hoje, atualmente, você consegue ficar um mês inteirinho sem consumir plástico? Eu, sendo eco-chata, como eu sou, na verdade, de verdade mesmo, eu tenho certeza que não. Nem eu e nem você. Mas a gente consegue melhorar a cada dia e isso eu tenho certeza absoluta. E quais são as ações que eu, Karina Bertocco, já tomei na minha vida, na minha rotina, na minha casa? Por exemplo, os meus produtos de limpeza são de uma marca que trabalha com logística reversa e esses produtos também são biodegradáveis, eu gosto bastante, eu amo de paixão. A minha bucha de cozinha, ela é compostável, feita com fibra de coco e não aquela bucha verde e amarela tradicional. Há 10 anos que eu sou viciada em água com gás e há 10 anos que eu tenho em casa uma máquina da SodaStream, que eu com água do filtro consigo fazer minha água com gás sem gerar lixo plástico nenhum, apenas trocando o cilindro a cada 60 litros. Minha escova de dente é de bambu. Eu vivo imersa em sacolas de tecido que eu levo para onde eu for, evitando o máximo possível o uso de sacolas, independente se são de papel ou de plástico. Os meus cosméticos são de uma marca que também trabalha com logística reversa e eu também amo de paixão. Eu gosto muito de fazer compras a granel e em feirinhas de orgânico. Atualmente eu compro apenas roupas de marcas com propósitos sustentáveis, que utilizam fibras naturais e são feitas artesanalmente. Eu evito completamente deliveries recheados de plástico. Eu tenho canudo em todas as minhas bolsas, em todos os lugares. Eu ando sagradamente com a minha garrafinha de água, que me acompanha sempre. Quando eu vou em algum lugar, algum restaurante, eu opto por água tônica em lata, ao invés de pedir água em garrafa PET. Eu separo o lixo, é óbvio. Eu parei de mascar chiclete porque eu era viciada em chiclete. E o chiclete nada mais é do que um lixo plástico no fim. É horrível pro meio ambiente. Por isso eu parei com o meu vício, né? E minha saúde agradece e o meio ambiente também. Pra mim.
Eu utilizo também shampoo e condicionador em barra, mas eu ainda não consegui trocar 100%, então eu tenho também os potes. Mas o salão de cabeleireiro que eu frequento aqui em Indaiatuba faz um trabalho bem legal, que eles recebem as embalagens de cosméticos e eles direcionam isso diretamente para as cooperativas que fazem a reciclagem desse tipo de embalagem. Eu sempre prefiro juntar mais dinheiro para comprar algo mais duradouro do que comprar um monte de merda, um monte de coisa que são praticamente descartáveis e também aquela compra em excesso, né? Eu sou totalmente contra fast fashion. Eu devo ter mais ações. Eu utilizo minhas roupas, sapatos e acessórios até quase se decomporem. Sério, de verdade. Eu tenho muito orgulho disso. Se você me ver foto de 15 anos atrás, de viagem, eu tô com o mesmo casaco, eu tenho o mesmo cachecol, eu tenho o mesmo brinco, eu tenho o mesmo relógio. Sapato, cara, bota dura eternamente. Porque quando que a gente usa bota, não é verdade? Quando você tá viajando, quando tá muito frio, e isso é raro, principalmente aqui em Indaiatuba. Eu devo ter mais um monte de ações assim, mas é que agora me fugiu da cabeça. Obviamente que uma das minhas maiores ações em prol do meio ambiente é ser vegetariana, né? Porque vai muito além dos bichinhos. Mas eu acho que no assunto de hoje, com relação ao plástico, pode não ser tão pertinente, então eu nem vou falar desse quesito. Agora você me conta aqui embaixo quais ações anti-plástico você realiza aí na sua casa, na sua rotina. Me ajuda a melhorar também. Eu espero ter te inspirado a fazer alguma mudança, mas eu também quero inspiração para realizar novas mudanças. Eu quero novos desafios. Vamos nos preocupar realmente com o futuro das próximas gerações, porque é muito mais importante as novas gerações terem um futuro mais limpo e com mais saúde do que hoje andarem roupinhas de marcas e terem todos os brinquedos da Disney. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, por favor. Compartilha esse vídeo com todo mundo, porque tem muita informação bacana aqui, tá? E muito importante também. E é isso aí. Ativa o sininho para você receber as notificações. Um beijo grande para vocês. Obrigada por vocês terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!